Primeira carta de João, capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. O contexto aqui em que João escreveu esta carta era um contexto de afronta de um grupo de homens que saíram do meio da igreja e agora estavam pregando uma nova doutrina. E eles deram origem ali aos gnósticos, ou gnosticismo. E eles pregavam um Jesus diferente, um Jesus que não veio em carne. Para eles, Jesus era só um espírito, como se fosse um holograma, um fantasma. Então, João ele escreve para combater essa seita, esse falso ensino. E um dos problemas dos gnósticos era também que eles eram bons de discurso. Eles tinham uma profissão de fé, mas na prática eles não faziam nada. Eles são como os nossos políticos, em época de eleição. Vão atrás das pessoas procurando voto. Olha, se eu ganhar, eu vou fazer isso, eu vou dar aquilo, vou fazer um monte de coisa. Aí ele ganha, chega na hora e não faz nada, até esquece, não te atende mais. Então os gnósticos eram parecidos com os políticos de hoje. Falavam muito e não faziam nada. E João, em sua carta, ele apresenta vários testes para sabermos quem é o verdadeiro cristão e o falso cristão. Quem está na verdadeira fé e na falsa fé. E João costuma usar contrastes como luz e trevas, amor e ódio, filhos de Deus e filhos do diabo, verdade e mentira. E esses contrastes são muito úteis para nós hoje, porque hoje se perdeu essa ideia de preto no branco. Ou é sim, sim, não, não. Hoje estamos na época do relativismo, cada um tem a sua verdade. Para você a grama é rosa, para mim é verde, para o outro é azul, e dá para todo mundo andar junto. Não. Muitas coisas não podemos andar juntos se acreditamos em coisas totalmente contrárias. Então os contrastes não estão na moda. Vemos isso no mundo e infelizmente até dentro de igrejas. Você vê aí, tem igreja aí que é complicado. Tá lá, o pastor é calvinista, os membros, a liderança é arminiana, aí quando vai com PG, vira uma disputa ali, uma batalha. A divisão, aí tem um grupinho dos arminianos, um grupinho dos calvinistas, e vira uma bagunça. Então, contrastes hoje não estão na moda. Muitos dizem que somos radicais, atrasados, mente fechada ou fundamentalistas, quando nós não cedemos a esse pensamento mundano, essa filosofia do relativismo. Aí nos taxam de radicais. Vocês são muito extremistas. E existe um método filosófico chamado dialética, aonde você apresenta uma tese, a outra pessoa uma antítese, então você choca essas duas ideias. São dois pensamentos. Aí você choca. Aí a gente vai ter a síntese. Eles falam que isso é coisa de pessoas sábias. E esse método pode ajudar em algumas situações, mas nem sempre é correto e saudável. Por isso, acaba a possibilidade de contrastes radicais, de preto no branco, de 8 a 80. Você não pode dizer a verdade e você é taxado de radical. Essas pessoas, esse pensamento mundano, ele diz, não, tem sempre a área cinzenta. Você acredita em A, o outro acredita no B. O pastor acredita em A, o outro pastor no B. Mas podemos achar o meio termo, a área cinzenta. Mas nós vemos que na Bíblia não é assim. Nós iremos ver aqui que em muitos casos, ou é 8 ou é 80. Ou você está do lado de Deus ou do lado do diabo. Por quê? Porque isso acaba com a autoridade da liderança na igreja. Por exemplo, nós que somos mais velhos, nós acreditamos que a Bíblia se interpreta desta maneira. Os nossos irmãos do passado interpretaram desta maneira, respeitando o contexto imediato, o contexto geral. Aí chega a nova geração, quer desprezar tudo o que os mais velhos fizeram,
querem trazer agora uma nova interpretação. E aí eles dizem, não, mas vamos chegar num consenso. Os mais jovens estão vindo com essa ideia, os mais velhos com outra ideia, vamos chocar e a gente vai chegar, né, no meio termo. Né? Aí você tira a autoridade da igreja, da liderança da igreja. Não tem meio termo, não podemos negociar a palavra de Deus. A Bíblia acaba perdendo a sua relevância absoluta e inquestionável. Estamos caindo no relativismo que é pregado pelo mundo. Então precisamos resgatar esses contrastes que João está nos ensinando. O próprio Jesus ele disse, ele usou de contrastes, né? Ele disse, quem com ele não ajunta, espalha. Ou você está com Cristo ou você não está. A palavra deve ser sim, sim, não, não. A Bíblia nos ensina isso também. Paulo também nos orienta a nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. Não tem como você estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Na doutrina da salvação existem os salvos e os perdidos. O próprio João vai falar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que estão nas trevas e aqueles que estão na luz. Então, muitas vezes nós vemos na Escritura esses contrastes absolutos. E é através desses contrastes que nós definimos o que é certo e o que é errado. Agora, se cada um tem a sua verdade, né, tudo é relativo, nós iremos a cada hora acreditar em algo diferente. Não tem uma verdade absoluta. Então João ele se utiliza dessa didática, né, de mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. João não tinha meias palavras. Se você vê que João, em sua carta, ele não ficava fazendo muito rodeio, né, para dar um parecer. Ele já falava, ó, esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Esse aqui está nas trevas, esse aqui está na luz. E João ele apresenta maneiras, né, métodos de como sabermos quem é de Deus e quem não é. Quem está na fé verdadeira e quem está na falsa verdadeira. Então, nesse trecho, veremos que o verdadeiro crente tem amor pelos seus irmãos. Essa é uma característica do verdadeiro crente, do salvo. Ele ama. Né? Ele ama a Deus e ele ama o próximo. Isso tem que estar na essência do cristão. Agora, se ele não ama, não existe cristão. Não existe cristão que não ama. Principalmente o próximo. Jesus falou para nós amarmos o inimigo. Mas primeiro nós temos que aprender a amar o irmão. Se a gente não consegue nem amar o irmão, como que a gente vai amar o nosso inimigo? E devemos aqui, uma observação, ter amor pelos irmãos. Não confunda irmão com falso cristão. Porque às vezes a gente toma alguma posição teológica, seja na internet, seja com um amigo, no trabalho, aí as pessoas falam, mas você está falando mal do irmão lá, do outro pastor, não sei o quê. Não, você tem que saber se aquilo é irmão mesmo ou ele é um falso profeta. Nem todo que diz Senhor, Senhor, ou meu irmão, é o nosso irmão, é de Deus. Tem pessoas que usam o linguajar gospel, né? Varão, varoa, abençoado, meu amado, né? É cheio de carinho, manda coraçãozinho, mãozinha, mas na hora do vamos ver, a hora que é para amar, não ama. Então nem todo que diz Senhor, Senhor, ou meu irmão, é de Deus. Se a pessoa também crê em um Jesus diferente do que eu creio, ele também não é meu irmão. Né? Ele professa um Jesus como o das testemunhas de Jeová, um Deus menor, um Jesus menor. Né? Um Jesus que foi criado, ele é o primogênito, o primeiro da criação. Ele não é meu irmão, testemunho de Jeová não é meu irmão. Então quem traz uma doutrina diferente da que os apóstolos ensinaram, esses não são nossos irmãos. Eles se dizem irmãos. Né? Hoje todo mundo é irmão. Um crê em A, o outro crê no B, totalmente diferente. Um crê que a salvação é pelas obras, o outro crê que a salvação é pela fé. Aí todo mundo é irmão. Está todo mundo no mesmo pacote. Né? O irmão de verdade é reconhecido através da confissão. Isso é uma verdade. Né? Eu creio no mesmo Jesus que você, mas isso vai ser confirmado pelos frutos. Eu confesso no verdadeiro Jesus descrito nas Escrituras, e depois isso é comprovado com os meus frutos. Agora, se alguém só fala que crê em Jesus, mas não tem fruto nenhum, ele não ama o seu irmão, ele é avarento, ele fala mal de todo mundo, não tem fruto. Jesus disse que você conhece uma árvore pelo fruto. Não tem como uma árvore boa ficar dando fruto ruim, e uma árvore ruim ficar dando fruto bom. Lá em 2 João 1,10 vai dizer, se alguém vem ter convosco
convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ou seja, a gente não pode ficar chamando todo mundo de irmão. O católico é irmão. Né? Nós acreditamos, né? Pode ser que os irmãos tenham algum parente que seja católico. Nós acreditamos que pode haver pessoas salvas lá dentro da igreja católica. Deus é misericordioso. Às vezes a pessoa não tem muita instrução, né? Tem até dificuldade de ler a Bíblia, mas ela tem temor a Deus, às vezes tem frutos na sua vida, só que às vezes ela está lá naquele lugar. Está num local que não prega o evangelho genuíno, né? Puro e simples. E sabemos que ele pode estar lá, mas uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair e Deus vai cuidar do eleito lá, né? Quantos de nós viemos de uma igreja toda atrapalhada? Uma igreja bagunçada, com uma teologia ruim, mas nós cremos que nós éramos eleitos. E Deus um dia nos convenceu e nós saímos de lá. Então, na vida do eleito vai ser assim. Mas nós não podemos ficar chamando todo mundo de irmão. Né? Temos que ver se ele professa a mesma fé e se verdadeiramente ele tem frutos. Se ele evidencia a sua salvação. Primeiro contraste, falar muito e fazer nada. Né? É o exemplo dos políticos, como eu já dei. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. João, ele começa dizendo, né? Aquele que diz. João está enfatizando o homem que fala. Essa fala provavelmente era dos gnósticos. Eles falavam muito. Eram bons de lábia. Mas na prática não amavam ninguém. Não se preocupavam com as pessoas. Você se lembra dos fariseus? Os fariseus eram assim. Os fariseus eram incoerentes. Eles tinham um discurso lindo. As vestes bonitas, gostavam de orar nas praças, ser vista pelos homens. Diziam-se homens piedosos, mas na verdade Jesus vai dizer que eles eram sepulcros caiados. Eles só tinham aparência de religioso, aparência de piedoso, mas por dentro eles eram podres. Aí Jesus os chama de hipócritas. Eles davam margem para a ostentação dos seus prazeres carnais. Eles eram falsos crentes, falsos filhos de Deus. E os gnósticos faziam a mesma coisa. Os políticos também. E muitos que se dizem cristãos também seguem esse caminho. O verso 10 ele diz, João, aquele que ama. Amar tem a ver com ação. Amar não é só você escrever um texto, uma carta, um WhatsApp, mandar lá um textão bonito. Tem gente que é bom para escrever, Até convence você com as palavras, com o textão. Mas ação, amar sempre esteve ligado à ação, não palavras. Ação. Então existe o contraste de falar e o de fazer. E é algo que existe até hoje. Olha 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Aí Paulo vai dizer, afasta-se também desses. Só tem a capa de crente. Só tem ali a vestimenta de crente, o linguajar de crente. Só uma aparência de religiosidade. Tem gente que até quando vai orar, vai pregar, ele muda a voz para mostrar mais espiritual. Mas é só uma capa. Então João, ele quer mostrar para os irmãos, tenham cuidado. Afastem desses homens. Esses homens diziam viver uma vida piedosa, reta, próxima de Deus. Mas era tudo mentira. Eles negavam o poder da piedade. Falavam muito e faziam pouco. E também não é algo exclusivo daqueles dias. Hoje também isso existe. Então o verdadeiro crente, ele não apenas fala, mas ele ama. Ele se preocupa em fazer. Não fica muito preocupado em falar que ama. Ele tem atitude. Ele ama. E é esse que está na luz. Jesus, ele demonstrou seu amor através de atitude. Ele foi para a cruz. Ele sofreu, humilhou por nós. Então, amor tem a ver com atitude. Não adianta nada você falar para sua esposa que você ama ela, sendo que você trata ela
mal. Né? Na frente dos outros, você fala que ela é linda, faz elogios, né? Escreve um texto lá na internet, tira foto no dia dos namorados, mas aí durante o ano você só, né, maltrata a esposa. A mesma coisa a mulher. Né? Diz que ama o esposo, fala para todo mundo que é o melhor marido, mas dentro de casa, né, só o sangue, né, como os irmãos falam. Misericórdia. Então hoje, nós cristãos, nós somos acusados de ser intolerantes, né, quando nós tomamos uma posição. Existe um discurso por aí que a palavra-chave é tolerância. Tudo pode ser certo, tudo pode ser verdade. Basta você respeitar. Mas quando nós cristãos somos contra esse discurso, aí somos taxados de intolerante. Né? Há uma incoerência. Eles falam algo, mas a atitude é outra. Né? Uma incoerência no falar e fazer. É isso que João está mostrando. Esses homens falavam, mas na prática não faziam nada. É a marca do mundo, do falso cristão, do incrédulo. Não vivem o que falam. Então Paulo nos orienta em 2 Timóteo a fugir desses homens. Então nós devemos ter uma fala coerente com a nossa conduta de vida. Esse é o primeiro contraste. Então o amor, ele não se trata apenas de palavras, mas de ações. Como que eu tenho amado o próximo? Eu tenho amado, tenho me preocupado com ele? O irmão faltou na igreja. Será que eu procurei ir atrás dele, mandar uma mensagem, passar lá na casa dele? O irmão subiu. Eu me preocupo. O irmão lá está passando dificuldade, perdeu o emprego. Você já foi lá e perguntou para o meu irmão, está precisando de alguma coisa lá? Você não está precisando de algo? O irmão ficou doente. Será que o irmão está conseguindo comprar o remédio? Nós devemos nos preocupar uns com os outros. Tem gente que assina, não, eu amo do meu jeito. Se você quiser, o meu amor é assim. A pessoa é grossa, estúpida, arrogante, né? Só dá patada nos outros. Eu falo, não, meu amor é desse jeito. Não, isso aí não é o amor da Bíblia. Isso aí é um amor que você criou na sua mente. Eu tenho sangue nordestino, né? Eu sempre falo. Você troca esse sangue aí, faz uma transfusão de sangue. Tira o sangue nordestino, põe o sangue de Jesus aí. Né? A gente tem que seguir o padrão da Bíblia. O amor bíblico. O padrão é Jesus. Como que ele amou? Através de suas atitudes. Através de ação. A Bíblia vai dizer também que o amor tudo suporta. O amor não procura o seu próprio interesse. Não fica tocando trombeta para aquilo que faz. Ele é longânimo, benigno, né? É o fruto do Espírito Santo, é amor. Amor. Então, amor não é algo abstrato, é algo prático. Amor, no contexto judaico, no Antigo Testamento, não era como o amor de Romeu e Julieta, né? A gente assiste lá Romeu e Julieta, acha que o amor é assim, né? Cheio de coraçãozinho, né? Mas não tem ação prática nenhuma. Não é um amor de Hollywood. Tem jovem que quer casar, né? Aí ele assiste um filme lá, romântico, aí ele acha que é só flores, né? Que casou, vai ser mil maravilhas, né? Não, amor está relacionado a sacrifício, a se doar, a não procurar o próprio interesse. Às vezes ficar à noite sem dormir para auxiliar o marido, auxiliar a criança, né? Se desgastar e deixar desgastar no trabalho, buscar a Deus. Está cansado, vai, não, tem que ir na igreja, buscar a Deus. Né? Se você ama a Deus mesmo cansado, você tem que vir. Vou lá. Por quê? Porque eu amo a minha família precisa de Deus. A minha família precisa, né, do Senhor. Sem Deus eu não posso fazer nada. Então é prático. Eu amo a Deus. Aí você vai na igreja quando você quer. Quando der vontade, um dia que eu me sentir bem, tiver tudo favorável, né? O céu azul, né? Os pássaros voando, né? Tudo gostoso. Aí você nunca vai. Vai esperar, né? Está tudo favorável para você ir. Não, às vezes nós vamos mesmo com dor de cabeça, toma um remédio. Você faz isso quando vai para o trabalho. Você sabe que é essencial. Você toma um remédio de dor de cabeça e vai. Dor, a unha encravada, né? Não dá para ir. Com um tênis mais largo aí, vai. Segundo contraste, amor e ódio. João diz que quem não ama, odeia. Você lembra o que ele diz no início? Ele não insistia na área cinzenta. Se você não ama, você odeia. O que ele está querendo dizer?
que a indiferença é uma expressão de ódio. Se você não se preocupa, eu sou neutro, eu não amo nem odeio. Que isso, eu sou gente boa, eu não odeio ninguém. Mas aí, você não se preocupa em resolver, às vezes, um problema. Você tem um problema com o irmão. Aí, você é indiferente, né? Ah, não, deixa ele na dele ou na minha e não resolve o problema, né? Você odeia. Você não está querendo resolver. Então, para João não tem área cinzenta. Ou você ama ou você odeia. Se você é indiferente, isso é uma expressão de ódio. Você não ama seu irmão. Então, hoje muitos dizem que são moralmente neutros, né? Mas nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós sempre iremos ser levados para a parte mais negra, né, da situação. Nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. No verso 9 ele diz: aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele, né, não há... E nele, verso 10, e nele, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço nenhum. Então não tem como você estar com um pé na luz e um pé nas trevas. Ou você ama o seu irmão, ou você odeia. Então podemos verificar isso no resumo da lei. Qual que foi o resumo da lei? Dita por Jesus: amará o teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo os meus pais, eu vou honrá-los. Eu vou viver uma vida que honre o nome deles, o nome da família, né, que traga alegria. Eu tenho pregado aqui em Lucas, e eu falei um pouco sobre o nascimento de João. E o anjo, quando foi anunciar o nascimento de João, ele disse para Zacarias: olha, você vai ser pai, a sua esposa Isabel, que é estéril e avançada em dias, vai ser mãe, e você vai ter um filho, ele vai se chamar João Batista. E esse menino vai ser uma alegria para vocês. Vai ser uma alegria. Tem filhos que ao invés de trazer alegria, traz tristeza para os pais. Está desonrando os pais, né? Nós, que somos cristãos, nós devemos buscar honrar a Deus e honrar aos nossos pais para trazer alegria. Alegria. Com isso, você vai estar debaixo da bênção de Deus. A Bíblia não diz que aquele que desonra pai e mãe, né? Aquele que honra pai e mãe vai ter a vida prolongada, vai ter dias. Então, se você desonra o seu pai e a sua mãe, você pode morrer antes do tempo. Você pode morrer antes do tempo. Então nós, que somos filhos, né, nós devemos honrar os nossos pais. Ah, mas o meu pai, você não conhece meu pai. Meu pai me abandonou. Meu pai nunca me deu nada. Meu pai só me bateu na minha mãe. Mas nós não temos controle de nada. Mas uma coisa eu sei, Deus usou a vida do seu pai para te dar vida. Então, nós não temos aval, né, para poder desrespeitar e desonrar os nossos pais. Então, se eu amo meus pais, eu vou honrá-los. É atitude. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matá-lo, não vou cobiçar a mulher dele, não vou roubá-lo. Então, por isso que a lei se resume em amor. E tudo que vai contra a lei de Deus é uma manifestação de ódio. Estamos dizendo que a lei de Deus não serve para nós e que nós iremos fazer a nossa própria vontade. Você se lembra da história do muro? Está lá. Lembra, João? Para ele, ou você é de Deus ou você não é. Ou você está para ir para o céu ou para ir para o inferno. Está lá o muro. Aí, está lá de um lado os anjos, do outro lado os demônios. Aí o camarada está em cima do muro. Aí, os demônios chamando ele para cá, né? Chamando ele para cá. E os anjos lá não estavam chamando. Aí ele ficou incomodado. Por que vocês não estão chamando eu para cá? Eu estou aqui em cima do muro, estou querendo tomar uma decisão. Eu estou indeciso. Aí os anjos falaram: não, você já tomou a decisão, você está em cima do muro, o muro é do diabo. Você está do lado deles. Você já tomou a sua decisão. Então, se você não ama, você odeia. A ausência de amor demonstra ódio a Deus e ao próximo. 1 João capítulo 4, ele fala mais sobre isso. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também
seu irmão então está conectado. Não tem como você falar que você ama a Deus, mas você não consegue amar a pessoa que está do seu lado. Isso é mentiroso. Né? Não tem como. Eu amo só o meu próximo, mas não amo a Deus. Não, você não vai amar ele da maneira correta. Porque a gente só ama a Deus, as pessoas, se nós tivermos Deus dentro de nós através do Espírito Santo. Senão o nosso amor vai ser egoísta, esperando, né, algo em troca. Não vai ser um amor verdadeiro. Em terceiro, para encerrarmos. Luz e trevas, né? Aqui é a conclusão de João. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Nos versos anteriores, nós lemos, né, no verso 8, contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, a verdadeira luz já brilha, os crentes, eles desfrutam da realidade do amor pelo próximo, se verdadeiramente ele está em Cristo. Ele tem a semente dentro dele, o Espírito Santo. E ele anda então na luz, Deus guia o caminho dos seus. A Bíblia diz que até o louco, Deus ele faz com que ele não erre o caminho. Deus guia. Ele anda no caminho correto. Ele é o nosso bom pastor, o supremo pastor. Agora, aquele que não está em Cristo, que não tem a luz de Cristo, ele vai andar em trevas. Ele vai para caminhos tortuosos. Vai cair na mentira, no engano. Aqui não se refere só no estado de perdição de homens, mas também ao modo de como eles andam. No verso 10 ele diz, quem não está na luz não tropeça, mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda. Né? Então quem está na treva, ele anda por caminhos tortuosos, sem a bênção de Deus. Anda por caminhos tortos, que no primeiro momento até parece ser prazeroso. É uma miragem, é como estar no deserto. Né? Você vê uma miragem, só que a hora que você chega lá não é nada aquilo que você pensava. Então quem vive segundo o padrão desse mundo, as filosofias desse mundo, né, a maré desse mundo, ele está em trevas. E o diabo lhe cegou os olhos. Ele está perdido. Não adianta só mudar o interior, se o interior está podre. Nós devemos sempre pedir misericórdia para Deus, Senhor. Não me deixe desviar dos teus caminhos. Não me deixe por andar em caminhos tortuosos. Guie os meus passos, a minha mente, o meu coração. Me dê sabedoria. Tiago ele vai dizer isso. Que os irmãos, quando sofreram uma perseguição lá em Jerusalém, eles se dispersaram, estavam indo para um monte de caminho diferente. Para as cidades vizinhas. Eles não sabiam para onde estavam indo, estavam fugindo, porque havia perseguição. Aí Tiago disse para eles, orem por sabedoria. Nesse momento difícil agora, vocês não sabem para onde vocês vão. Vocês perderam casa, perderam dinheiro, alguns perderam os familiares, mortos. Para vocês não se perderem pelo caminho, orem a Deus por sabedoria. E Deus vai guardar vocês, Deus vai guiar vocês. Então nós devemos fazer sempre orar a Deus por sabedoria, para não ir por esses caminhos tortuosos. Esses homens, né, os gnósticos, eles viam a Cristo de maneira incorreta. Eles não viam Jesus como 100% homem, 100% Deus. Eles estavam cegos, eles estavam nas trevas. É como uma vez um jovem, né, ele foi no retiro de jovem, aí, de noite, todo mundo foi dormir, ele esqueceu de ir no banheiro. E aí não conseguia dormir com a bexiga cheia. Aí, tudo apagado, escuridão, um monte de cama, colchão. E aí ele estava tentando achar o interruptor, não achou, tentou achar o banheiro e foi indo. Aí tropeçava num, tropeçava no outro, chutava um, até que ele chegou lá. Depois para voltar foi a mesma coisa. E aí agora para achar a cama, não achava. Aí daqui a pouco tropeçou lá, caiu lá e ficou lá mesmo. Né? É assim que anda, né, uma pessoa que não está debaixo, né, da misericórdia de Deus. Ele anda por caminhos tortuosos, ele esbarra aqui, vai para lá, vai para cá. Ele não tem propósito, não tem destino. E pode cair às vezes, né, no abismo. Olha o que diz lá em Provérbios 4:10. Já estou encerrando. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolongue os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão,
E se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque come o pão da maldade e bebe o vinho da violência. Vá à vereda dos justos. É como luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até que ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Tropeçam sem saber. Então, busque a Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus, para você não andar por esses caminhos. Está vendo aqui? Ó, passa longe. Por exemplo, alguém que vem para a igreja, tem problema com a bebida. Aí tem a festa lá dos parentes, todo mundo bebe. Você tem que passar longe. Não pode ir lá. Você vai ser tentado a cair. Não foi isso que fez José lá no Egito? Né? A mulher lá queria ali agarrar ele lá, ficou lá despida, né, na frente do José lá. O que ele fez? Eu sou crente, sou forte. Não, e fugiu. Fugiu. Né? Muitas vezes nós temos que fugir. Fugir do pecado para nós não cairmos, né, no laço do diabo, nos enganos de Satanás. Então João ele conclui seu argumento. Deus é amor, Deus é luz. Está tudo conectado. Quem não ama, odeia. Né? Não há área cinzenta. Ou você é de Deus ou você não é. Você está nas trevas, você está na luz. E eu convido você a vir para o lado da luz. Abandone as trevas. Porque o final vai ser dor e sofrimento. A Bíblia diz que aqueles que não estão do lado de Cristo passarão a eternidade no horror eterno. João não disse isso lá no deserto? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eis que vem o Senhor, ele vai separar o joio do trigo. Um vai ser batizado no Espírito, o outro vai ser lançado no fogo. Não tem meio termo, não tem purgatório. Ou você vai para o gozo eterno com Deus, ou você vai para a condenação eterna, né, junto com o diabo e os seus anjos, descrito lá em Apocalipse. E eu pergunto para você, que talvez tenha convicção que você está na luz. A Bíblia diz que devemos sempre examinar a nossa vida, se de fato nós estamos na luz, se estamos no verdadeiro evangelho. Houve um contraste na sua conversão, de como você era antes e depois? Houve esse contraste? Ou você sempre foi um crente morno, né? Um pé no mundo, um pé na igreja? Quero dizer para você que você está ali. Você ainda não recebeu a salvação. Você precisa decidir. Lógico que é Deus que salva, é Deus que nos convence, mas nós devemos responder a esse chamado. Se você é eleito, o Espírito Santo vai te convencer a você vir para o lado da luz. Lembre-se que quando desobedecemos aos mandamentos, estamos demonstrando não só ódio ao próximo, mas ódio a Deus. Eu não amo a Deus, eu sou imparcial. Eu amo a Deus sem estar em comunhão com Ele. Você ama a Deus estando longe dEle? Deus é como um pai que cria um filho até os 18 anos. Aí o pai dá educação, dá comida, dá conforto, amor, carinho. Aí o moleque faz 18 anos. Aí 18 anos ele arruma um emprego, casa com alguém, vai morar em outro estado e nunca mais liga para o pai. Nunca mais manda uma mensagem, nunca mais passa, não está nem aí. Ele ama o pai? Nunca amou. É indiferente. Deus fez isso conosco. Ele nos deu a vida. Ele tem nos dado livramento. Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos agora respirando, é porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez. Então não perca essa oportunidade. Saia hoje das trevas e venha para a luz. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Avalie a sua vida. Você tem sido indiferente com as pessoas? Você tem vivido para Deus? Você tem tomado atitude às vezes? O irmão lá não fala comigo. É atitude, você que tem que ir lá falar com ele.
Ah, o irmão lá parece que ele é meio fechadão. Vai lá, fala com ele. Às vezes os irmãos falam assim, você consegue conversar com todo mundo que chega na igreja, né? Você é assim. Quando eu era jovem, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas. Mas eu faço porque Deus ordena. Eu não faço a minha vontade. Faço a vontade de Deus. Eu me esforço, né, para receber bem as pessoas, os visitantes, as pessoas que chegam. Porque se a gente for fazer o que a gente quer, a gente vai fechar no nosso mundinho. Estou salvo, né? Mas não, nós somos chamados para negar a nós mesmos. É isso que Jesus diz. Você quer me seguir? Negue as suas vontades. Negue o seu querer. Faça a minha vontade. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável.